custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Vamos falar aqui do vilão principal hoje do prato brasileiro, da brasileira, que é a carne. Quer dizer que aumentou em todas as capitais, não é isso, Clemente? Bom, é isso, Marilu. Agora, no mês de novembro, nós tivemos na pesquisa da cesta básica que o DIEESE faz em 17 capitais, observamos que o comportamento do preço da carne variou em todas as capitais, teve aumento, e esses aumentos em muitas capitais significou um aumento do custo da cesta básica como um todo. Entre as 17 capitais, nós observamos aumento em 9 capitais, o aumento da cesta básica, e houve a diminuição em 8 capitais, o preço médio da cesta básica. Entretanto, em todas as pesquisas, em todas as capitais, houve um aumento do preço da carne. O preço da carne variou com crescimentos que variaram entre 1,5% e 1,15% na cidade do Recife, e o maior aumento verificado foi na cidade de Vitória, na capital Vitória, Espírito Santo, com 19,37% de variação. Nós tivemos aqui, no caso de São Paulo, também variações positivas, inclusive para o preço da carne, que teve um aumento, no caso de São Paulo, de 2,4%, 2,39%. Essas variações ainda revelam que o preço dos alimentos tem um comportamento anual abaixo da média da variação dos preços na economia, o que tem contribuído em grande medida para a contenção da pressão inflacionária, especificamente, por exemplo, o tomate, que tem uma participação importante na cesta básica, com o calor maior observado nas regiões onde se planta o tomate, houve uma produção maior do produto do tomate, há um excesso de oferta, por exemplo, de tomate no mercado, e o preço do tomate cai, e isso tem um impacto positivo sobre o valor da cesta básica, não pressionando o seu custo em muitos casos, contribuindo para que o preço global da cesta básica caia, porque o preço do tomate tem tido um comportamento deflacionário, ou seja, caindo em média o preço desse produto. A partir da pesquisa da cesta básica, o DIEESE observa também qual é a expectativa, ou qual deveria ser o salário mínimo necessário a partir da constituição do orçamento familiar, distribuindo o custo de vida entre alimentação, saúde, educação, lazer, transporte, moradia, portanto, os custos que compõem o orçamento de uma família. Para uma família de 2 adultos e 2 crianças, o DIEESE estima para o mês de novembro um salário mínimo necessário de R$ 4.021, portanto, mais de 4 vezes o valor do salário mínimo de R$ 998. Portanto, há ainda uma longa trajetória de crescimento para o salário mínimo, para que ele possa atender os preceitos constitucionais de garantir ao trabalhador ou trabalhadora e sua família o sustento mínimo adequado. Há também uma observação de que na cidade de São Paulo, especificamente, o valor da cesta básica é de R$ 465, um valor intermediário, porque nós temos, em termos de preços de cesta básica, a mais cara observada em novembro foi em Florianópolis, com R$ 478, e o valor da cesta básica mais baixa em Salvador, R$ 341. Portanto, nós temos uma diferença de mais ou menos R$ 130 entre o custo da cesta básica entre Florianópolis e Salvador. São Paulo, portanto, com um custo intermediário no valor da cesta básica. Esses são os principais indicadores dessa pesquisa, que se encontra disponível no site do DIEESE, com todos os dados agregados por capital. Marilu. Clemente, bom dia, Cosmo falando. Cosmo.
Clemente, esse aumento foi verificado em todas as carnes, brancas, inclusive peixes, ovos, é possível destacar essa questão? E mais, será que teremos churrasco no final do ano, Clemente? Aquele churrascão que você prometeu, vai rolar, não? Olha, Cosmo, a primeira parte da tua pergunta, eu só vou conseguir saber te responder olhando o índice de custo de vida do Diese, o ICV. Uhum. Na cesta básica, nós pesquisamos exclusivamente carne bovina, Perfeito. porque é uma cesta básica composta por 13 produtos que nós identificamos como predominantes e fazemos uma pesquisa nacional. Em São Paulo, nós fazemos o índice de custo de vida que observa o comportamento de milhares de preços, inclusive os vários tipos de carne, e aí sim eu vou poder te dizer se o preço, por exemplo, da carne de frango, do peixe e da carne bovina tiveram o mesmo comportamento ou não. Esse índice sai hoje ou na segunda-feira, nós já teremos esse índice para poder comentar, posso te trazer esse dado. Uhum. Se vai ter churrasco no final do ano, eu não sei. Outro dia eu vi uma piadinha desses memes que circulam, o cara estava comendo macarrão e cheirando um bife de carne que ficava pendurado na frente dele. Talvez seja assim, um bifinho para todo mundo dar uma cheiradinha e só de longe. Não, você não sabe. Inclusive o ouvinte mandou aqui outro dia, não sei se a gente vai conseguir colocar. Ah, do ovo. Do ovo, pintado na cartela. É um meme, uma cartela, Clemente. E aí, em cada ovo, vem pintado picanha, alcatra, maminha. Aí pega o ovinho correspondente, exato, serve e pronto, né? Agora, Clemente... A criatividade nossa realmente é fantástica. O povo não devia ser o país da piada. A internet é terrível para esses assuntos. A gente sofre, mas a gente faz piada do sofrimento. Agora, o Clemente, explica para o ouvinte, internauta, telespectador, por que isso acontece, né? Estão dizendo aí que fazer boicote, né, contra a compra da carne, mas, segundo especialistas, a gente está agora te ouvindo também, parece que isso não vai funcionar por conta do mercado externo, né? Os frigoríficos estão vendendo, aí estão exportando e vai afetar mais o açougueiro, né? Não é isso? Exatamente. O comportamento dos preços de produtos, por exemplo, dos produtos que são exportáveis, por exemplo, a carne. A carne tem um impacto importante nesse momento no preço dela, a grande demanda, por exemplo, no mercado chinês por carne. Então, nós aumentamos a exportação de carne. Com o dólar desvalorizado, a exportação fica ainda mais vantajosa, portanto, os preços internos não conseguem atender os preços externos, que são muito mais vantajosos, e a exportação vira uma oportunidade para o produtor muito mais interessante do que vender para o mercado interno. Então, do ponto de vista do retorno do produtor lá na ponta, é muito mais interessante vender. De outro lado, o aumento, por exemplo, e a desvalorização do dólar torna muitas vezes muitos insumos na produção mais cara. Então, o custo de produção aumenta. Outras vezes, há entre safra, há problemas. Tudo isso afeta sobre o preço do produto e nem sempre o boicote significa uma capacidade efetiva de pressionar os preços para baixo. Pode ser, em alguns casos, quem vai sofrer é o intermediário que não consegue realizar aquela venda, não necessariamente o produtor na sua origem. É o caso hoje da carne, porque grande parte da produção de carne passa a ser exportada e o retorno desse produtor está garantido. Então, nem sempre o boicote é um instrumento adequado, assim como nem sempre a concorrência permite com que essa produção se realize quando o mercado externo, nesse caso da carne, tem uma capacidade de absorção em volumes, inclusive, muitas vezes superiores àquilo que, em média, nós consumimos aqui no Brasil. Muito bem, Clemente. Então, a gente já na festinha de fim de ano, esquece o churrasco, vamos na cartela de ovo orgânico lá do Parque da Água Branca, hein, Clemente? Exatamente. Vai lá no parque, vamos lá comprar os ovinhos e depois escrever lá em cima de cada um deles uma tarjetinha. Boa, é isso mesmo, valeu. Com alho, não é? Assim... com alho. Com alho? Com alho, nossa. Tem que ser uma coisa sofisticada, não é uma coisa assim, qualquer carne, não é colchão mole, é picanha,
lasanha com alho em cima de um ovinho. Em cima de ovo. Mas olha que criatividade, né? O nosso Clemente Ganslus. Não, eu prometo fazer pra você, ô Clemente, uma tortilha espanhola, tá? Com batata tá e certo, ovo. tá Vai bom, ficar tá mais, bom. né? Tem uma sustância. Tá bom, Clemente? Tá ótimo. Um beijo pra Valeu. você. Até mais. Até mais. Falamos aqui com o Clemente Ganslus, diretor técnico do Diese.